Gravação iniciada. Senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento à nossa reunião de julgamento do dia 4 de novembro. E agora, julgando os processos que ficaram faltando aqui da manhã deste dia 4. Julgamos ainda na pauta da manhã, julgamos até o processo 26 e passaremos agora ao processo 27, de relatoria do conselheiro Rodrigo, Fundação Médico Assistencial do Trabalhador, deve ser isso. Mas, enfim, são 3 processos do mesmo contribuinte. Conselheiro Rodrigo, por favor, fique à vontade para iniciar pelo que entender mais produtivo para o andamento do nosso trabalho. Ok, presidente. Vamos começar pelo item 28, porque é o que trata das obrigações principais, crédito tributário é a obrigação principal. As outras duas, o item 27 e 29, são de multas. Por favor, fique à vontade. Ok, o caso de recurso voluntário, interposto contra a DRJ de Florianópolis, que julgou parcialmente procedente ao lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte da empresa, adicional SAT e contribuições de terceiros. Valor 250 mil, histórico. O relatório fiscal folha 113 e 119 afirma que o presente lançamento se refere às contribuições devidas à Seguridade Social que tiveram como fatos geradores as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, devidamente especificado no referido relatório fiscal e colecionado abaixo. São 2 levantamentos. Um levantamento sobre folha de pagamento e o levantamento RPA, que é sobre os valores pagos ou creditados aos segurados contribuintes individuais extraídos da contabilidade da recorrente. Conta contábil número 1848, honorários profissionais. O anterior, que era o levantamento FPG, estavam já em folha, né? E o levantamento de diferenças de acréscimos legais. Com relação ao levantamento FPG, constatou-se que a contribuinte retificou sua EGFIPS a partir de dezembro de 2005 para se auto-enquadrar como entidade filantrópica no FPAS 639, com 100% de isenção de contribuições previdenciárias patronais, inclusive quanto às terceiras entidades. Contudo, a fiscalização entendeu que não era possível esse enquadramento, pois a recorrente não efetuou seu pedido junto ao INSS para ser reconhecida como entidade filantrópica e não possuía certificado de entidade de assistência social. Com relação ao RPA, levantamento RPA, verificou que o contribuinte não informou em GFIP os pagamentos a contribuintes individuais, bem como não recolheu a contribuição previdenciária 20% sobre esses pagamentos a pessoas físicas. Ademais, a recorrente não efetuou o desconto da contribuição devida pelo segurado obrigatório, contribuinte individual, com a alíquota de 11%. Assim, foram apurados por presunção esses valores. A recorrente alegou que não efetuou o desconto desses valores, pois os contribuintes individuais já recolhiam pelo teto. Contudo, não apresentou qualquer documento para corroborar suas alegações. Impugnação, folha 232 a 246, alegou basicamente o seguinte, que a Fundação Hospitalar Filantrópica requereu e obteve do governo federal, estadual e municipal o reconhecimento de que se trata de fundação comunitária hospitalar de interesse público, pleiteou e lhe foi deferido o registro no Conselho Nacional de Serviço Social em outubro de 1977, por meio do processo número tal, que ele junta. Não obstante, sempre recolheu a contribuição patronal sobre folha de salários até novembro de 2005. A partir de dezembro de 2005, por entender possuidora da imunidade, passou a apresentar a GFIP com o código 639, recolhendo desde então somente a parte dos segurados. Procedimento fiscal padece de nulidade, uma vez que uma NPF deveria ter sido concluída até novembro de 2007. A incumbência do INSS, agora Receita Federal, é unicamente o sentido de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 55 do 212, uma vez que não se confunde com reconhecimento de identidade beneficente que cabe ao CNAS. Preenche todos os requisitos do artigo 55 do 212, ocorreu a decadência de 5 anos, nos termos do artigo 150, parágrafo 4, para fatos geradores antes de janeiro de 2003, não afetou a retenção dos 11% dos profissionais médicos
porque este já recolhe sobre o teto conforme declaração que junta. A DRJ julgou parcialmente procedente porque entendeu a decadência de parte do valor lançado nessas competências que eu menciono. No mérito, ela analisou essa alegação da retenção dos 11% da contribuição dos profissionais médicos, como demonstrou em declaração à Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul, a qual constava o nome dos profissionais servidores que recolhem pelo teto do salário e contribuição. Então, a DRJ entendeu por excluir do lançamento as contribuições parte dos segurados relativas às pessoas, parte dessas contribuições dos segurados relativas às pessoas que recolhem do teto, conforme valores constantes nessa tabela de folha 398. Recurso voluntário reiterou os argumentos da impugnação quanto aos seguintes argumentos de defesa: nulidade formal, o MPF vencido, e inocorrência da infração, entidade filantrópica reconhecida e registrada no Conselho Nacional de Serviço Social. Entrando no voto, sobre a preliminar nulidade, né, é um tema aqui que nós já sabemos. Eu entendo que não cabe essa nulidade por eventual lançamento após o prazo previsto no MPF, que isso não seja nulidade do lançamento. Então, nego provimento essa alegação da recorrente. No mérito, cumpre ressaltar que toda a defesa contribuinte gira em torno do seu reconhecimento como entidade imune, não havendo nenhum questionamento acerca da efetiva existência dos pagamentos identificados pela fiscalização. Eu aqui falo que ela diz que cumpriu todos os requisitos do artigo 55, né, que aqui eu menciono, né, nos itens A, B, C, D e E. No entanto, a autoridade fiscal apontou que a recorrente não possuía o SEBAS, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Item 4 do relatório fiscal, folha 117. A recorrente acostou aos autos um registro expedido em 1977 pelo Conselho Nacional de Assistência Social. No entanto, não demonstrou possuir o necessário SEBAS exigido pela lei. A DRJ apontou que a recorrente não possuía ato declaratório. Além disso, a DRJ apontou que não possui esse ato declaratório de isenção fornecido pelo INSS, nos termos do artigo 55, parágrafo 1º da Lei 8212. Apesar desse fato não ter sido motivação apresentada pela autoridade lançadora, é importante observar a informação trazida pela DRJ, folha 392, de que, em consulta ao site do CNAS, a contribuinte teve seu registro indeferido na data de 6 de outubro de 2000, conforme processo número tal. Portanto, ante tal informação, constata-se que o registro apresentado pelo recorrente, datado de 1977, sequer era válido na época dos fatos geradores deste lançamento, mormente pelo fato de que o artigo 55, inciso 2 da 8212, exige que o registro e certificado fornecido pelo CNAS sejam renovados a cada 3 anos. E eu cito o dispositivo da lei. Esse trecho que eu destaquei em verde, só para informar que a DJ julgou essa questão com base nesse ato declaratório, mas o relatório fiscal é bem claro em falar de certificado, em SEBAS, né? Desse modo, as provas apresentadas pelo contribuinte não são suficientes para afastar o auto de infração, para tanto ele deveria ter comprovado que era portador do SEBAS, o que não ocorreu. Ainda que se levante o argumento de que este requisito apenas poderia ter sido estabelecido por lei complementar, não compete a essa corte. E aqui já estou entrando, né, mais por nossa expertise no assunto, não é um argumento que o contribuinte traz, mas nossa expertise dizer que tudo que está sendo discutido no STF, eu aqui cito o acórdão a tese do Supremo, que ainda está, de repercussão geral, que ainda está para ser apreciada, né, tem objeto de embargos, súmula 2 do CAF, dizendo que a gente não pode declarar inconstitucionalidade de lei. Então, nota-se que o regimento do CAF exige decisão definitiva do STF para que os membros das turmas de julgamento possam afastar a aplicação da lei. No caso, o acórdão proferido pelo STF ainda não transitou em julgado, o que impede a sua aplicação nesse julgamento. Cito abaixo as razões desse disposta pelo ilustre conselheiro Carlos Alberto Amaral Azeredo, presidente dessa colega da turma, no acórdão número tal, de setembro de 2020, 2 meses atrás.
É inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento. Decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros, como eu já falei. E aqui é só uma informação. Cadê? Deixando aqui, como o presidente tinha citado no voto dele, né, ainda que se fizesse uma interpretação do caso, não parece que o citado parágrafo primeiro veicula qualquer definição sobre modo beneficente de atuação. Tampouco institui contrapartidas a serem por elas observadas, mas tão só define um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Cumpre ressaltar que esta questão sobre a possibilidade dos contribuintes que não apresentaram SEBAS gozarem de imunidade constitucional é justamente a matéria dos embargos de declaração. E aqui eu cito o trecho do embargo de declaração. Tal fato apenas reforça que a matéria não foi objeto de julgamento definitivo pelo STF. Por fim, apenas a título de esclarecimento, o STF, quando análise conjunta... Aí eu cito aquela questão, né, que é dos aspectos procedimentais, que na ordinária pode surgir para regulamentar o controle, né? Enfim. Então, eu estou aqui negando o provimento, né, ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Como vota, Daniel? Eu acompanho o relator, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o 28, não é isso, Rodrigo? Isso, esse foi o item 28, por exemplo. Esse resultado ele se aplica a quais dos outros aqui ou os dois outros são... Não, o item 27, ele é o CFL 68. Então ele é uma... Se aplica então ao 27, não é isso? Isso, com certeza ao 27. Eu só vou ver o outro. Deixa eu só ver se eu coloquei alguma coisa mais no 27. Alegação de nulidade formal em ocorrência de infração e na ocorrência de infração apontada no parágrafo 4º. Ele, além daqueles argumentos que ele trouxe, né, que a gente já debateu, do MPF e da entidade filantrópica, ele alega a inocorrência de infração do parágrafo 4º, artigo 32, só que a infração aqui é o parágrafo 5º, que é deixar de declarar todos os fatos geradores, não o parágrafo 4º, que é deixar de apresentar GFIP. E o outro argumento é a não incidência de multas de forma cumulativa pela suposta apresentação incorreta de GFIPs. Aí ele até diz, caso de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade a gente não invoca a súmula 2 para afastar essa alegação dele. É a única diferença aqui e concluo por negar o provimento. Perfeito, senhores. Senhores, então a gente tem o CFL 68, que é exatamente o reflexo da obrigação principal que a gente acabou de julgar no processo 28, e esse segundo processo, e que o conselheiro Rodrigo traz aí as suas considerações para, da mesma forma que os processos anteriores, negar provimento. Lembrei, ele diz que a multa tem que ser só uma, né, porque ele errou uma GFIP, teria que ser só uma multa. Ele está aplicando uma multa para cada mês, todos os meses que ele teve o erro do GFIP e tal. Aí diz que isso é um efeito cascata, tal, isso é considerado, devia ser só um mês. Aí não tem guarida na norma para isso, né? Ok. Então, Daniel, processos 28, 27 e 29, conselheiro negando provimento. Como vota você? O 29, na verdade, presidente, é só assim, vai no mesmo sentido, mas é porque ele deixou de apresentar o livro, né? Deixa eu ver aqui, ele não... Deixou de apresentar um documento relacionado a... No 29 que você tinha falado que ele trouxe essas informações... Não, foi no 27. Foi no 27, ok. Foi no 27, todo dia foi no 27 ali. No 27, que você negou provimento por conta das razões que já tinham sido expressas no processo anterior, já que são reflexos diretos, e mais ainda essas questões relacionadas à inconstitucionalidade, à multa,
na ocorrência da infração. Isso. Como vota? Eu já votei, né? Vote de novo, então, que eu não sei. Acompanha, presidente. Ok, é que a gente confundiu aqui, que eu estava achando que ele estava tratando dos dois processos juntos, mas ele está tratando primeiro do 27. Guarito. Eu acompanho também. Douglas. Me acompanho. Débora. Acompanho. Sávio. Não sei o áudio, sabe? Acompanho. Marcelo. Acompanho. Então, eu também acompanho o conselheiro relator, processo 27, acordo de membro colegiado, por unanimidade, voto negar provimento do recurso voluntário. Vamos ao 29, Rodrigo, suas considerações? Vamos, presidente. O 29 é não apresentar o documento, né, ao INSS. Enfim, vou direto para o voto. Os argumentos, primeiro aquele do nulidade do MPF, a gente já debateu ele, e o outro argumento é ilegalidade da multa, porque os documentos haviam sido extraviados. Mas eu aqui, né, então é o único argumento que é diferente dos demais. Saindo do recurso, repouso a alegação que a empresa estava desobrigada a apresentar parte desse documento relativo aos anos calendário 99 e 2002 em virtude da ocorrência da decadência e que a recorrente apresentou boletim de ocorrência comprovando que estes documentos foram extraviados. No que diz respeito ao seu primeiro argumento, né, sobre o ano calendário 99 e 2002, ele assiste razão. Apenas existe a obrigatoriedade de manutenção de livros e documentos contábeis no prazo decadencial para o lançamento do tributo. Contudo, independente do número de documentos, essa multa é aplicada independente do número de documentos. Então, mesmo reconhecendo que em 99 e 2002 ele não precisava manter esses documentos, os anos seguintes ele foi intimado para apresentar e não apresentou. Então não merece prosperar esse argumento de que a documentação foi extraviada. Caberia a recorrente ter zelo pela conservação dos documentos, de modo que o extravio desses livros é de sua inteira responsabilidade, não sendo causa extintiva da multa. Então eu nego o provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Perfeito, Rodrigo. Daniel, como vota? Eu acompanho também. Guarita. Acompanho. Douglas. Acompanho. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo de membro colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário formulado no processo item 29 da pauta, final do 1858, da Fundação Médica Assistencial do Trabalho. Processo seguinte, item 30, conselheiro Marcelo Milton, recorrente, ordem terceira, seção de São Paulo. Não, seção de São Francisco, deve ser isso. Mas, enfim, item 30 da pauta, final 2008-71. Por favor, conselheiro, fica à vontade. Trata-se de lançamento crédito previdenciário em nome do contribuinte, valor de 480 mil e alguma coisa. Conforme relatório fiscal, as contribuições apuradas referem-se àquelas devidas à Seguridade Social, correspondentes à contribuição da empresa, alíquota de 20%, contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos do GILRAT, né, e as contribuições devidas aqui a terceiros. As contribuições lançadas têm por falta de gerador a remuneração efetivamente paga aos segurados empregados, obtida a partir das folhas de pagamento do 13º e declaradas em GFIP, discriminado no relatório de lançamentos. Houve apresentação de defesa, eu vou tratar os termos da defesa no voto. Foi a decisão notificação julgou, manteve o lançamento, teve o recurso voluntário do contribuinte. Aí, começo pela decadência, porque, quanto ao recurso voluntário, o contribuinte alega incompetência da autoridade lançadora, decadência e a imunidade aí outorgada a ela. Passo a analisar. A decadência, independente da análise quanto à questão da imunidade, caso vencido, passa a tratar da decadência, logo de início, para destacar o período que haverá o julgamento das demais competências. O contribuinte argui a questão da decadência de 5, não 10 anos, aplica o súmula vinculante do STF, passo a análise da decadência. O período lançado são as competências de fevereiro de 2000 a maio de 2005, folha 75, e com recebimento pelo contribuinte em 1/11
de 2005, de acordo com informação da DataPrev, de folhas 146. Aí eu destaco aí a foto aí. Tendo em vista que o referido lançamento trata de cobrança da cota patronal, contém no relatório fiscal a indicação de recolhimentos de GPS de segurados, conforme folha 78, indicado pela autoridade lançadora, é de se aplicar os termos da contagem do 150 do CTN com a aplicação da súmula CARF 99. Portanto, dou provimento parcial ao recurso nesse ponto e reconheço a decadência das competências do período de fevereiro de 2000 a 10 de 2000, inclusive, restando as demais competências de novembro de 2000 a maio de 2005 para julgamento. Quanto à incompetência da autoridade lançadora, eu adoto que parte da decisão da notificação, da decisão notificação aqui, tá? Afastando. Aqui da imunidade. Em suas razões, o contribuinte combate de forma contundente o lançamento em relação à falta de motivação da seguinte forma, sem grifos no original. Ele fala o seguinte, que constitui o objetivo da Ordem Terceira Secular de São Francisco da Bahia promover obras especiais de caridade e apostolado, aplicar sua ação filantrópica aos irmãos necessitados e enfermos, e mesmo a estranhos fomentar o espírito de família. Não desenvolve qualquer atividade econômica, sendo que seu patrimônio é constituído unicamente da sua igreja, casa de asilo Santa Isabel, capela de São Miguel, cemitério, imóveis, móveis semoventes, títulos e efeitos adquiridos ou que vem adquirir, e é mantido por legados, doações e outros donativos feitos à fraternidade. Diz aqui que é declarada de utilidade pública por lei estadual, também registrada no CNSS. E fala que, enquadra-se na disciplina aqui da imunidade constitucional. Alega que não procede a afirmação do fiscal quando afirma que o contribuinte é assim identificado, embora sendo uma entidade filantrópica reconhecida como utilidade pública e registrado no CNSS, não goza no período auditado da isenção das contribuições previdenciárias. Sequer enuncia a autoridade autônoma qualquer motivo pelo qual a ordem não fizesse jus no período auditado ao regime que a própria Constituição lhe concede. Enfim, e outras matérias aqui. Voltando ao voto, o contribuinte alega que a entidade filantrópica faz jus à imunidade, alegando, entre os fundamentos, a falta de motivação do lançamento, quanto à questão da exclusão do contribuinte a ela, informando, inclusive, que tem direito adquirido a mesma. Analisando o relatório fiscal de folha 76 e 80, destaca os principais pontos relacionados a essa questão. Período do lançamento, o crédito constituído corresponde às diferenças, tal. Aí vem o histórico do levantamento, que a fiscalização colocou. Ela fala que não goza no período auditado da isenção das contribuições previdenciárias e foi selecionada para uma fiscalização tipo seletiva com fato gerador específico, o MPF e tal, visando apenas a regularização de GFIP versus GPS. Por se tratar de uma ação fiscal específica, que objetiva a verificação e cobrança de eventuais divergências entre os valores declarados em GFIP e os efetivamente recolhidos, fatos geradores de contribuições previdenciárias apurados no procedimento fiscal em questão, os códigos de enquadramento e alíquotas aplicadas, objeto da NFLD, são aqueles exclusivamente declarados em GFIP, pelo próprio contribuinte fiscalizado. Retornando ao voto, o único ponto no lançamento que consta os motivos relacionados a, entre aspas, suposta exclusão da contribuinte ao direito de imunidade existencial é essa parte acima grifada. Veja que a fiscalização constata que o contribuinte é uma entidade filantrópica, contudo, apenas indica que ela não faz jus ao período auditado, ou seja, 2 de 2000 a 5 de 2005. Contudo, não significa que reconheceu que a mesa fazia jus à imunidade tributária. Portanto, caberia à recorrente trazer aos autos elementos de prova suficientes para demonstrar o seu direito. A decisão de notificação recorrida traz alguns elementos para decidir a respeito dessa matéria, arguida pelo contribuinte, fundamentando da seguinte forma. Também não procede a defesa, no que se refere às arguições do repugnante, quanto a ser, de fato, entidade isenta das contribuições previdenciárias.
devemos considerar que uma entidade pode efetivamente ser filantrópica, mas isso não pressupõe que seja isenta das contribuições previdenciárias. Aqui eu destaco os principais pontos. A isenção, benefício, tal, a qual é concedida pelo INSS àquelas entidades que cumprirem os requisitos formais e operacionais descritos na legislação, e a essa solicitar. Assim, é de salientar que os requisitos serem cumpridos para o gozo do benefício são aquelas especificadas no artigo 55 da Lei de Custeio, não bastando que a entidade efetivamente pratique a benemerência, mas, associado a tal fato, ela deve possuir os elementos formais especificados no inciso 1 do citado artigo, qual seja, título de utilidade pública federal, estadual, municipal e o registro certificado, né, de entidade beneficente de assistência social fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada 3 anos. Portanto, no caso, então, os documentos acostados no processo não permitem vislumbrar que a entidade era isenta da cota patronal das contribuições previdenciárias, quando a notificação e no período notificado. Retornando ao voto, a motivação do lançamento encontra-se no item 3 do referido relatório fiscal, já indicado acima, no que tange as divergências entre os valores declarados em GFIP e os efetivamente recolhidos. Portanto, pelo que ficou constatado durante a fiscalização, que a contribuinte, apesar de exercer a filantropia, não tinha imunidade legalmente prevista para fazer jus a tal benefício, tanto que não havia necessidade da fiscalização motivar eventual exclusão, diante de sua inexistência. Portanto, não vislumbro, da mesma forma que a decisão recorrida, elementos probatórios para que seja considerado a recorrente como a entidade beneficente. Outros 5 outros argumentos de que teria o direito de adquirir a isenção, adoto razões de decidir da decisão de notificação, conforme segue. Aqui eu já vou direto ao ponto. Falo o seguinte: a tese da recorrente, na verdade, defende direito adquirido a um regime jurídico, na medida que ela simplesmente não teria que atender qualquer novo requisito criado por meio de lei para a obtenção da isenção, permanecendo tão somente as exigências estabelecidas pela legislação anterior, a qual encontrasse revogada. Em outras palavras, a pretensão da recorrente é de não submeter a legislação atualmente em vigor, legislação essa de conteúdo abstrato e comando imperativo, erga omnes, cuja previsão encontra respaldo no próprio texto constitucional. Aí, nesse caso, também afasto esses argumentos. No voto, analisando o lançamento, verifico, inclusive, que em determinadas competências houve o recolhimento da contribuição patronal, o que afasta a alegação do recorrente nesse sentido, tanto que houve a sua dedução pela autoridade lançadora, conforme algumas competências indicadas a título de amostragem abaixo. Aí eu indico aqui algumas competências, tá? Portanto, nesse tópico em relação à imunidade, entendo pelo desprovimento do recurso nessa parte. Aí, diante do exposto, conheço do recurso do parcial provimento, apenas para reconhecer a decadência das competências de 2 de 2000 a 10 de 2000. Senhores, nesse caso especificamente a coisa até me parece que bem simples, porque não tem imputação fiscal aí além do batimento de GFIP e GPS, né? Isso mesmo. Daniel, como vota, conselheiro relator dando provimento parcial para reconhecer a extinção dos créditos tributários lançados até a competência 10 de 2000. Eu concordo. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Também acompanho. Douglas? Também acompanho. Débora? Acompanho. Eu também acompanho, assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer a extinção do crédito tributário lançado até a competência 10 de 2000, no mérito por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, processo seguinte, a gente só tem mais uma pessoa jurídica, que é da Sociedade Espírita. Faltam 10 minutinhos aqui para encerrar o horário da nossa colega Patrícia. Rodrigo, esse caso é algo excepcional que a gente fizesse tão rápido? Presidente, acho que a gente consegue, viu? Então, por favor. Vamos lá. Patrícia, se não conseguir, cobra dele, tá, Patrícia? Vamos lá, então, item 31,
que é o patronal direto, tá? Ok. Esse aqui entra toda a questão de entidade beneficente, mas tem uma ação judicial, o que vai facilitar aqui nossa... então, recurso voluntário contra a decisão da RJ, parte da empresa adicional SATRAT. Relatório: a empresa era considerada entidade filantrópica, tendo entregue GFIP no período fiscalizado FPS 639. Todavia, sua isenção foi cancelada pelo INSS pelo ato declaratório executivo 9 de 2007, em novembro de 2007, com efeitos a partir de março de 2000, em razão do descumprimento do requisito previsto no artigo 55.2, que é o SEBAS, né? Ser portadora do SEBAS, do certificado. Foram as remunerações base das contribuições da empresa, foram extraídas da folha de pagamento dos empregados e são compostas as seguintes rubricas. E aqui enfim, não interessa. E a impugnação, a contribuição devida a terceiros são de outro processo, do item 33, salvo engano. Impugnação, ela alega que a entidade filantrópica, com a imunidade, foi contemplada nas esferas municipal, estadual e federal, com títulos de utilidade pública, com SEBAS e ato declaratório de imunidade junto ao INSS. O benefício em questão trata-se de imunidade, não sujeito a ônus em encargo, foi reconhecido pelo STF, portanto, a questão somente pode ser tratada por lei complementar. Pelos pontos devem ser observados exclusivamente os requisitos previstos no artigo 14 CTN, já que possui status de lei complementar. Acrescenta que a averbação no verso do SEBAS considera como descoberto apenas o período de 5 de março de 2004 a 14 de abril de 2004. DRJ em Ribeirão Preto julgou procedente o lançamento. Recurso voluntário, ela aduz que o crédito tributário sequer poderia ter sido lançado em razão de decisão liminar proferida no processo judicial número tal. Aqui eu só faço a menção de que esses autos foram sobrestados por determinação do STF. E entrando no voto, a recorrente alega que ajuizou o mandado de segurança impetrado em dezembro de 2007, discutindo a legalidade do ato declaratório do INSS que revogou sua isenção. Portanto, o lançamento não poderia ter sido efetuado até o término daquele processo, na medida em que o juiz do mandado de segurança declarou a ilegalidade do ato que havia cancelado a fruição da imunidade da recorrente. Verifico na sentença de folha 136-140 que, de fato, o contribuinte impetrou o mandado de segurança discutindo a legalidade do cancelamento de sua isenção, mesmo objeto do presente lançamento, né, que foi o que provocou o presente lançamento. Em consulta ao relatório fiscal, verifico que o processo decorreu exclusivamente desse cancelamento de isenção, realizado pelo lado declaratório impugnado judicialmente. Logo, aclara a relação da ação judicial impetrada e o objeto desse ato de infração, o que poderia ser caso de, o que é, né, caso para discussão na renúncia à instância administrativa aqui. Desse modo deve ser aplicado ao presente caso a mesma solução que foi atribuída ao mandado de segurança, já que esse transitou em julgado, né? Em consulta ao cumprimento público desse processo, verifico que em outubro de 2018 transitou em julgado decisão que negou o provimento ao recurso especial da União, mantendo a sentença que reconheceu a segurança e declarou a ilegalidade do ato que cancelou a fruição da isenção das contribuições para a Seguridade Social da área recorrente. E aqui eu cito o termo de trânsito em julgado. Tendo em vista a decisão judicial que reconheceu a ilegalidade do ato, cancelou sua isenção e considerando que o presente lançamento foi efetuado para cobrar as contribuições em razão desse ato declaratório, cancelado judicialmente, entendo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário da recorrente para cancelar parcialmente o lançamento. E aqui eu explico por quê. A exoneração parcial deve-se ao fato da sentença mencionada apontar o seguinte, que aqui eu grifei, né? Que possui os seguintes certificados de identidade e assistência social: 4 de março de 97 a 4 de março de 2000, 5 de março de 2001 a 4 de março de 2004 e de 15 de abril de 2004 a 14 de abril de 2007. Então, a impetrante ficou com os seguintes períodos a descoberto: 5 de março de 2000 a 4 de março de 2001 e 5 de março de 2004 a 14 de abril de 2004. A autoridade poderia apenas cobrar eventuais créditos ainda não atingidos pela decadência em relação àqueles períodos em que a impetrante ficou descoberto nos certificados. O presente caso envolve todas as competências do ano calendário de 2004. Sendo assim, entendo que foi legal o lançamento no que diz respeito ao período em que a recorrente estava descoberto o certificado, pois em tal período não caberia imunidade, isenção, independente de qualquer ato cancelatório por parte da autoridade competente. Portanto, deve apenas ser mantido o presente lançamento em relação ao período compreendido em 5 de março de 2004 a 14 de abril de 2004.
dou parcial provimento para isso. Agora, como se aplica a uma competência quebrada, aí eu não sei, aí deixo como dado preparadora. Senhores, considerações? Como vota Daniel? Acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho. Douglas? Também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, aí acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar, tem que ver o jeito para escrever isso, né? Exonerar os créditos tributários lançados que não se refiram aos fatos geradores compreendidos no período de 5 de março a 14 de abril. Precisa mencionar conforme decisão judicial ou... Acho que isso aí deixa para o voto, né? Sim. Então, é difícil só colocar aqui. Então, votar quatro membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários lançados que não se refiram aos fatos geradores compreendidos no período 5 de março de 2004 a 14 de 4 de 2004, já que para estes o lançamento é rígido. Ok? Perfeito. Tá bom? Ok. Difícil isso aqui, né? Porque a gente está acostumado a exonerar isso e exonerar aquilo. Nesse caso, a gente mantém alguma coisa, não sei se é a coisa mais adequada. E esse resultado, ele se repete para esses outros processos, professor? Sim, se mantém igualzinho. Por exemplo, um SFL 68, né? Que depende exclusivamente dessa base de cálculo que a gente acabou de apurar, e o outro é terceiros, que também é a mesma base de cálculo. Senhores, todos com o conselheiro relator, conselheiro Daniel? Sim. Guarita? Eu também estou com o conselheiro relator. Douglas? Sim, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Senhores, eu também acompanho, e assim o resultado dos processos 32 e 33 é o mesmo do processo 31, que eles ficarão com a seguinte redação: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários lançados que não se refiram aos fatos geradores compreendidos no período de 5 de maio de 2004 a 14 de abril de 2004, já que para este o lançamento é rígido. E assim, senhores, chegamos ao fim da nossa pauta agendada para amanhã deste dia 4 de novembro, razão pela qual solicito a nossa colega Patrícia, que nos acompanha pelo CARF, que encerre a gravação, por favor.